Um dia só que eu quero. Só isso, um dia de paz, mano. Tricolor não tem dia de paz, mano. Impressionante. Quando tudo tá indo bem, ganhamos o clássico. Toma-lhe porrada. Notícia nova. É. Notícia ruim, né? Pra variar. Afastados por indisciplina. John Kennedy. Essa rapaziada aí que você tá vendo na foto. Alexander, Cauã Elias, Arthur. Tudo moleque com potencial. Tudo cria de xerém. Nesse vídeo você vai saber o motivo. Por que aconteceu essa punição do Fluminense. O Fluminense afastou os jogadores. Eu vou te passar tudo que você precisa saber nesse vídeo aqui. Antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, beleza? Pra você não perder nenhuma notícia do Flusão. Galera, é o seguinte. Acordamos não, né? Foi de tarde. Essa notícia saiu do Fluminense, oficial. Atletas John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander foram afastados por razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco. E não viajarão hoje à noite para disputar a partida contra o Cerro Porteño no Paraguai e nem contra o Corinthians em São Paulo. Eles não vão jogar esses dois jogos aí porque o Fluminense afastou por indisciplina. E aí quando eu vi essa notícia eu falei, bom, que diabos que esses moleques fizeram na concentração? Inclusive o John Kennedy jogou contra o Vasco, tá? Então, pelo que parece, a informação foi depois do jogo. Porque, assim, eu acho que o Diniz não colocaria o John Kennedy pra jogar se ele tivesse sabendo dessa indisciplina antes. Pelo menos é o que eu acho, né? Não sei. Eu acredito que o Diniz não colocaria, tá? O John Kennedy. Mas, enfim, o John Kennedy jogou. A gente não sabe por que ele jogou, se o Diniz sabia ou não sabia, soube depois do jogo. Mas o fato é, quando eu vi essa notícia aqui do Fluminense, eu pensei na hora. Eu falei assim, cara, o que esses moleques fizeram? E aí comecei os contatos, né? Contatos, tá? Fala com um, fala com o outro, tal, do clube, o que houve, o que aconteceu. Até que o que a galera passou pra mim foi, aguarda um pouquinho que já vai sair a notícia. Aí passou, sei lá, uns 20, 30 minutos, saiu a notícia no GE, informando que o motivo do afastamento foi festa em hotel. Jogadores organizaram festa acima do tom e convidam mulheres para o hotel. O clube solta nota oficial informando que eles não irão viajar para o Paraguai e São Paulo. Aí que mora todo o problema. Porque isso aqui, meu irmão, isso aqui vai ter gente falando, isso aí é futebol raiz, não sei o que, gente. 2024. Na época do Romário, do Renato Gaúcho, era maneiro, era legal. Não tinha câmera, não tinha celular. Então os caras faziam, pintava e bordava, chegava dentro de campo e resolvia. Não tá sendo o caso do John Kennedy, porque tem tempo que ele não... A última vez que o John Kennedy resolveu alguma coisa foi na final da Libertadores. E aí acabou a carreira, não joga mais, não resolve mais. O John Kennedy é muito novo pra isso, né? Aí teve uma informação importante aqui sobre isso. Tá? Olha só. A festa também incomodou alguns jogadores do elenco. As lideranças pediram a concentração exatamente para evitar problemas, mas a farra acabou acontecendo à revelia dos demais. Ou seja, por essa informação aqui, o que a gente entende? Que os jogadores já sabiam, mano. Antes de entrar em campo contra o Vasco, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Pelo menos é o que eu entendi, né? Entendi isso. Tá? E, cara, assim, existe vários problemas dentro dessa notícia, né? O John Kennedy, se eu não me engano, tá namorando, né? Ele namora, né? E todo mundo sabe que quando o John Kennedy não namora, quando ele tá solteiro, acontecem umas coisas desagradáveis, né? Acontecem as coisas... Inclusive, eu até sigo aqui a esposa dele. A esposa não, né? A namorada dele. E eu queria ver se ela postou alguma coisa, mas pelo visto não, cara. Pelo visto ela não postou nada. O John Kennedy também não postou nada. Não postaram nada por enquanto, não. Mas assim, ele namora, né? Inclusive o próprio Alexander também tá em lua de mel, aí viajou com a namorada, não sei o quê, postou foto. Não sei se essas meninas, essas namoradas dos jogadores estavam nessa resenha. Acredito eu que não, né? Até porque se era uma festinha privada, escondida, que nem a mulher sabia, né? Pelo menos é o que eu acho. Mas eu não quero se meter na vida pessoal do jogador. O que importa aqui pra gente é o atleta, né? E o Fluminense precisa demais, cara, esses jogadores aí. Principalmente o John Kennedy e o Alexander. A gente tá falando de dois jogadores que já são realidade. Não são promessa, não, são realidade, mano. São dois jogadores que é convocado pra seleção brasileira,
né? O próprio John Kennedy agora na seleção pré-olímpica ficou muito em exposição, né? Apareceu muitas notícias sobre ele, porque ele jogou muito ao lado do Hendrick, né? E comemoraram o gol junto e tal. É um desperdício, né? Será que eles não conseguem ver exemplos do futebol? Jogadores talentosos, mas que não conseguiram grandes coisas porque não largava a farra? Cara, eu fiz uma entrevista com o Renato Gaúcho e ele falou uma coisa pra mim que ficou muito gravada na minha cabeça. Ele falou assim: hoje em dia, o futebol é muito mais do que você ter dom. É muito mais do que. Antigamente o cara até conseguia grandes coisas por causa do dom dele. Mesmo que ele não era responsável, mesmo que ele não gostasse de treinar, mesmo que ele não fosse um atleta com uma performance física lá em cima, ele sobressaía por causa do dom, porque antigamente isso era necessário. Era só isso, né? Entre aspas, né? Mas era o ponto principal. O cara tem dom, o cara vai virar jogador. Hoje em dia não, irmão. Hoje em dia você não vai em lugar nenhum só com o seu dom. Não vai. E isso foi o Renato Gaúcho falando. Ele falou, cara, hoje em dia você tem que ser atleta. Ele falou que quando ele chama os jogadores do Grêmio pra conversar, concentração, ter um jogo importante, ele fala isso. Ele fala, pô, cara, na minha época, eu pintava e bordava, fazia tudo, mas dentro de campo eu resolvia. Dava resultado. Hoje em dia não dá pra fazer isso, mano. Hoje em dia não dá porque o futebol ele tá muito intenso, mano. O futebol é físico, é muito físico. Você vê na Europa. Na Europa tem. Você não vê. Porra, o cara dando um lençol, a caneta, pedalando, indo pra cima, aquele futebol alegre, né, do Brasil. Você não vê na Europa. Porque lá, mano, é alta performance o tempo todo. Os jogadores na Europa estão voando. Você pega um jogo da Premier League. Porra, não precisa pegar time grande, não. Pega o time pequeno. Você vai ver. O time que o João Gomes tá lá, o que jogava no Flamengo, o Wolverhampton. Mano, você vai ver a intensidade do futebol lá. É o que acontece aqui. Então, ter dom, mano, não é o suficiente. Ser predestinado não é o suficiente. Você pode até ficar 1, 2 anos no auge, mas você vai cair, irmão. As amizades que você anda. Ah, tem que fazer a festinha, tem que fazer. Tem, beleza, faz. Eu não sou contra, não, irmão. Eu sou novo. Eu sei, eu gosto também de curtir, gosto de. Mas tudo tem sua hora, mano. Tudo tem seu momento. Imagina se eu estivesse aqui gravando vídeo pra vocês com um copo de cerveja aqui bebendo, porra. Falando merda, falando besteira. Imagina. Tudo tem seu momento. Se eu quero fazer eu vou fazer depois, que meus compromissos são todos feitos, beleza, agora eu vou descansar, faz o que você quiser, irmão. Festa, resenha. Não sou contra, não. Tá? Mas tem que ter responsabilidade, irmão. Porque você tá defendendo uma instituição. Isso aqui é um recado pra vocês agora, jogadores aí que foram suspensos. Vocês estão defendendo uma instituição gigante, mano. O Fluminense Futebol Clube, ele é um clube gigante, mano. Imagina quantos milhões de jovens queria estar no lugar de John Kennedy. Em um time da Série A, recebendo uma bolada de dinheiro por mês, sendo o ídolo da torcida, sendo convocado para a seleção brasileira. Imagina quantos milhões de jovens não queria estar ali. E outra, o John Kennedy, principalmente, né, porque ele fez o gol da Libertadores, ele virou um ídolo máximo pra galera de Xerém e pra milhões de jovens ao redor do mundo. Ele falou, caraca, olha só a história desse moleque, mano. Veio da favela, veio de baixo, fez um gol do título, decisivo, joga muito. Mano, é história. John Kennedy, você fez a sua história, mano, não manche ela. Não manche a sua história porque seria uma pena. Uma pena pros torcedores do Fluminense e pros amantes de futebol brasileiro. Porque assim, você pode entregar muito, mano, na seleção brasileira ainda. Pode entregar muito, você pode ganhar a Copa do Mundo, irmão. Pode ganhar isso aqui, ó. Mas assim, com disciplina, mano, a paciência ela tem limite. A paciência ela tem limite. E o Fluminense tem tido muita paciência com o John Kennedy, muita. E agora, na concentração, que não era pra existir problemas, porque assim, a concentração, pra quem não sabe, eu já joguei futebol, né? E quem já jogou sabe do que eu tô falando. Ela foi criada pra você evitar esse tipo de coisa. Festa, porque se o cara, por exemplo, ó, a gente vai jogar contra o Vasco sábado, 4 horas da tarde, beleza, fechou. Cada um vai pra sua casa, aí o cara bebe um vinho, o outro bebe não sei o que, o outro faz não sei o que e tal, o outro fica com mulher, vai pra balada. Aí no outro dia o cara vai pro jogo direto, às vezes cansado, sem dormir, teve uma noite ruim de sono. A concentração ela foi feita pra, já diz o nome, concentrar, irmão. Você vai pra lá, você vai ficar em hiperfoco.
o jogo é amanhã, vamos focar, não vamos fazer besteira. Vamos ficar aqui na nossa, não vamos beber, vamos dormir cedo, porque amanhã tem um jogo importante. A última vez que o Fluminense tinha feito uma concentração foi contra o Boca, na Libertadores. Agora fez contra o Vasco de novo pela importância do jogo, porque se o Fluminense perde, ia virar uma crise gigantesca, né, se perde pro Vasco. E aí seria 14 clássicos sem vencer. Mas enfim, cara, é uma pena esse tipo de notícia. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa decisão do Fluminense. Eu achei corretíssima, acho que o Fluminense tem que punir mesmo. O cara tem que respeitar a instituição, mano, tem que respeitar a regra. Se você tá no quartel, você vai respeitar a regra. Em qualquer lugar do mundo tem regra, mano. Se você não é capaz de respeitar a regra do seu clube, mano, te paga, é complicado. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo.